Estamos aí de novo. Nós vamos aqui falar de uma reportagem, filho, que saiu no jornal Agora. O Agora é um jornal que é lançado ali, né, faz parte do complexo da Folha de São Paulo, né, a Folha de São Paulo, que antigamente tinha a Folha de São Paulo, que ainda continua, a Folha da Manhã, que parece que saiu de circulação e foi substituída, a Folha da Tarde, desculpe, a Folha da Tarde, que foi substituído pelo Agora, esse jornal que tem uma linguagem mais popular. E a Folha também tinha notícias populares, que saiu de circulação, acho que em 2001, ficou de 63 a 2001, era aquele jornal que a gente falava que saía sangue. Linguagem simples, filhão, não é linguagem vulgar, entenda bem a situação. Eu prefiro jornal assim, tá ligado? Rápido, rasteiro, sem muita firula, como dizia o meu querido amigo Chico do Teté, papai buff é gol. Então começa aqui, ó, taxa de desemprego maior, né? Taxa de desemprego é a maior em quase 30 anos. Trabalhadores sofrem mais na pandemia do que na pior recessão econômica. Épocas de recessão econômica são épocas de desemprego, épocas muitas vezes de estagnação econômica, épocas muitas vezes de quebra de indústrias. É claro que muitos de vocês que são meus alunos, né, ou virtuais, ou mesmo alunos reais, não lembram da década de 1980, que levou o epíteto, o adjetivo de década perdida. Foi aquela década em que nós tivemos uma quebra industrial, hiperinflação muito grande no país. Tivemos um milagre econômico de 68 a 73 ou 68 a 74, segundo alguns, onde nós pegamos uma quantidade de dinheiro imensa, barata no mercado internacional, e depois, de forma unilateral, os juros foram aumentando sobremaneira a nossa dívida externa. Segundo alguns, do período, né, de 70 para 80, a dívida externa aumentou 5 vezes, praticamente 400% a mais, quebrando o país na década de 1980. Então eles dizem o seguinte, que nós estamos vivendo uma recessão brutal. Então reparem bem o seguinte: atingimos uma taxa de 13,5% segundo, né, o IBGE, que faz o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios. Lembrando a vocês que nós temos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o DIEESE. Geralmente os dados utilizados pelo IBGE são o governo utiliza os dados do IBGE e a oposição geralmente usa os dados do DIEESE. Lembrando que ambos os dados, né, são considerados oficiais. Se fosse pelo DIEESE, provavelmente fosse maior, inclusive. Nós temos no Brasil uma PIA. O que é uma PIA, professor? É um lavatório? Não, filhão. PIA é população em idade ativa. E essa população em idade ativa fica dos 15 aos 64 anos ou 15 a 65 anos incompletos, tá? Então o que acontece? Essa PIA, nós temos mais ou menos, vou colocar o número aqui arredondado, 145 milhões de pessoas, de uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes. E nós temos uma PEA de mais ou menos aqui 104, 105 milhões de pessoas. O que é PEA, professor? PEA é a população economicamente ativa, né? Aquela população que produz. O IBGE considera de 15 anos para cima, porque diz que não considera o trabalho infantil, mas o trabalho infantil, um dia nós faremos um vídeo sobre isso. Então veja bem, repare bem esse gráfico aqui. Isso aqui é o número de ocupados que nós temos no Brasil hoje, 86 milhões de pessoas. Aqui o número de subutilizados. O que é um subutilizado, professor? É aquele que gostaria de trabalhar até mais, e aí, né, fica subutilizado, claro que o salário diminui. Temos os desocupados, que são 13,4 milhões, que são aqueles desempregados, e os desalentados. Professor, o que é desalentado, que tem 5 milhões e meio? É o desemprego por desalento, por desânimo, que você não consegue, tá? Emprego, você sai para buscar o emprego, tem gastos e não consegue. Então o que acontece no Brasil é que nós estamos vivenciando mais uma crise. A partir da década de 80 tivemos 9 recessões econômicas. Eu particularmente passei por 2 aqui que foram pesadas. Não, a primeira foi pesada para mim, de 1981 a 1983,
28 meses. Por que foi pesado, professor? Porque eu fiquei desempregado, né, filhão? E ficava difícil arrumar emprego. Foi por isso que muitas pessoas perguntaram, né? Foi na época que muita gente foi para o Estado, Polícia Militar, fazendo concurso. Naquela época, a Polícia Militar, você poderia ter até a 4ª série e você entraria, né? E hoje já não é mais assim, né? A Polícia Militar já tem um nível, pelo menos intelectual, melhorou bastante. O Estado, as profissões para concurso também melhoraram bastante. Foi a época que muita gente tentou concurso do Estado quando abriram. Então o que acontece é que nós estamos vivendo uma recessão pesada, né, a partir de 2020 com a pandemia. E aquilo que foi feito pelo governo, a promessa, né, de criação de novos empregos, depois houve no governo Temer a reforma trabalhista, fizeram a terceirização, que é a contratação de trabalhadores para outras funções. Uma empresa contrata para determinadas funções, né, ou contrata uma empresa ou funcionários terceirizados que não pertencem àquela empresa para prestar determinados serviços. O pessoal disse que seria a solução para o desemprego e não foi. 13,5% realmente de taxa de desemprego pelo IBGE é um número altíssimo, superando ali, como eles dizem aqui, deixa eu ver, superou a taxa de 12,7% que nós tivemos, mais ou menos 12,7% que nós tivemos na recessão de 2017, tá? Então fiquem atentos a essa questão do desemprego, você principalmente aluno que vai adentrar o mercado de trabalho, lembrando aos senhores e senhoritas que o mercado de trabalho, cada vez mais o salário é achatado, mesmo com cursos superiores, onde encontramos aí algumas classes que outrora não eram atingidas por isso e hoje são atingidas. Nossas análises de reportagens, filhão, geralmente são análises muito informais, e onde nós colocamos algumas coisas para que você possa fazer o vestibular. E aí, fião, tamo junto aí na parada. Espero aí que quem estivesse desempregado tenha arrumado emprego. Esperemos que a pandemia passe. Esperemos que os governos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federal, tenham algumas situações a fazer aí com esse montante gigantesco de pessoas desempregadas. Isso acaba atravancando toda a economia como um todo e trazendo graves problemas sociais. Fala conosco, fião, dá aquele joinha. Se você quiser, se não quiser também, problema não é meu. Não vou ficar aqui pedindo, se inscreva. Inscreve se você quiser também no canal, filhão. Não ganho nada praticamente com isso, nada, absolutamente com isso, né? A gente dá aula aí, é isso aí. Como eu disse hoje um professor, ele mandando um salve, o professor Raul. A gente, quando é apaixonado por o que a gente faz e deixa aí como acervo para as próximas gerações. Tamo junto, fião. Já Elvis.